começou pela manhã, cujo nome é O que Cristo Pensa da Igreja. E esse nome a gente emprestou, sem pedir autorização, do John Stott, amém? Então ele tem um livro chamado O que Cristo Pensa da Igreja, e é um livro maravilhoso, onde ele vai falar especificamente sobre as cartas que Deus enviou, né, para o visionário João transmitir para 7 igrejas da Ásia Menor, no livro de Apocalipse. Então a gente optou por esse nome nessa série, porque nós mergulharemos em cada uma das mensagens que Deus propôs para essas igrejas, e serão 8 mensagens em 4 domingos. Isso significa que o culto da manhã nós pregamos outro tema. Pela manhã nós pregamos o capítulo 1 de Apocalipse, e eu recomendo fortemente que você o assista durante a semana. O capítulo 1 não tem uma carta específica para uma das 7 igrejas, mas o capítulo 1 ele aprofunda o discurso. O capítulo 1 ele vai ancorar as cartas que serão escritas a partir da revelação de Cristo. Então o capítulo 1 de Apocalipse ele é maravilhoso. Então a gente trouxe um pouco de contexto histórico, que eu vou pincelar aqui, vai ser necessário. Traz um pouco dessa oposição cósmica entre bem e mal, que percorre todo o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse ele retrata uma situação que era da época. Existiam enfrentamentos da igreja de Cristo no primeiro século. Então é muito comum que pessoas, quando leem o livro de Apocalipse, ou nunca leram, mas têm alguns pensamentos equivocados, pensam que o livro de Apocalipse fala exclusivamente sobre eventos finais, de fim dos tempos, certo? Esse é o pensamento comum. No entanto, não é assim que se lê o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele tem gêneros literários. Ele tem tanto um caráter epistolar, ou seja, de carta, epístola, ele é uma carta enviada para igrejas daquele tempo. Ele tem um caráter profético, então ele tem conteúdo profético, de profecia. Ele tem também uma característica de literatura apocalíptica. E o que é Apocalipse enquanto gênero literário? O gênero literário apocalíptico, ele trata de figuras mitológicas, ele carrega números com representatividade simbólica. Então falamos hoje pela manhã, o número 7, por exemplo, não é numerologia, meus irmãos, não é isso, é números que representam algo. Então tem pessoas que pegam esses ensinamentos de maneira equivocada. Olha, o número 7 é o número da perfeição, então eu vou colocar o número 7 em tudo na minha casa, e aí vai ser chuva de bênção. Não, isso é macumbaria gospel, amém, irmãos? Não vai por aí. Mas o número 7 ele tem uma representatividade dentro do gênero apocalíptico. E qual é? De inteireza, de plenitude. Então são 7 bem-aventuranças, os 7 Espíritos de Deus que falam do caráter pleno do Espírito Santo, as 7 igrejas que são enviadas, e elas são representantes de todas as igrejas. Então onde tem 7 em Apocalipse traz isso. E nós vamos ter outros números que conectam com representações. É em Apocalipse que você vai encontrar bestas fera. Você vai encontrar ali dragões, assim, um tipo de linguagem que não nos é familiar. Isso é um gênero. Assim como nós temos gêneros literários nordestinos, sulistas, pantaneiro e etc., existe um gênero literário que é o gênero literário apocalíptico, ou apocalipsis. O livro de Apocalipse é tudo isso. Então nós não podemos aproximar desse livro e das cartas que nós iremos ler, especialmente hoje na carta à igreja de Éfeso, ignorando isso. Ora, se o Espírito de Deus, mediante um anjo, compartilha com João acerca de cartas para igrejas específicas, significam que elas existiam. Apocalipse tem caráter contingencial. Havia uma demanda, haviam necessidades, e Deus levanta o visionário João para tratar destes enfrentamentos. Então peraí, se esses enfrentamentos eram reais, se essas cartas foram escritas na expectativa de que houvesse correção, então o livro de Apocalipse se cumpriu no primeiro século? Calma, ele tem boa parte dos seus capítulos já cumpridos no primeiro século. No entanto, o próprio Deus pega essa história do primeiro século como um tipo profético do que aconteceria até o fim dos tempos. Amém? Então qual é a persona do mal no livro de Apocalipse? O mal é testemunhado de duas maneiras: pelo imperador romano e pelo império romano. Por quê? Porque eram as figuras da maldade que perseguiam e oprimiam os cristãos no primeiro século, certo? Então essas são as figuras maléficas no período em que o Apocalipse foi escrito.
essas informações são providenciais na sua leitura de Apocalipse, porque senão você acha que o livro de Apocalipse é só para ficar falando sobre besta, sobre coisa absurda, sobre diabo e lá, e não. O livro de Apocalipse, ele começa logo no versículo 1 destacando algo: revelação de Jesus Cristo. O livro trata da revelação de Cristo como a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que venceu a morte, e também como soberano sobre os reis da terra. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então é espetacular, lindo. E aí, irmãos, no capítulo 1, fechando nossa introdução, dentro da visão que João tem, é apresentado para ele 7 candelabros. 7 candelabros. Aí você fala assim, mas candelabro, irmão? O que é isso? Esses candelabros, você poderia chamar também de castiçais. O próprio livro deixa muito claro no verso 20 de Apocalipse capítulo 1, são as 7 igrejas. E ainda é destacado que Jesus caminha por entre os candelabros, ou seja, Jesus caminha por entre as igrejas. E essas igrejas são representativas, tanto das igrejas do primeiro século, como também de nós, irmãos. Então as cartas aqui que são escritas para essas igrejas, elas tinham um caráter contingencial para o que estava acontecendo na época, e elas também nos alcançam. São cartas que atravessam as eras, e nós perceberemos que os enfrentamentos dessas igrejas não se diferem dos enfrentamentos da igreja brasileira atual. Amém, irmãos? É evidente, não estamos mais no Império Romano, não temos mais aí um imperador romano, seja ele Nero César, seja ele Domiciano, não temos esse enfrentamento, mas eles são tipos do mal, e nós temos expressões do mal no tempo que nós vivemos. Amém, irmãos? Então, essa série vai ser uma jornada de descobrimento, de aprofundamento nos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. Então agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 7. Nós realizamos a primeira leitura de pé. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. E sim, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, eles são de compreensão mais fácil. Do capítulo 5 em diante, ele começa a ter uma linguagem extremamente complexa. Reconheço isso. Mas os 3 primeiros capítulos, eles são de fácil assimilação. Vocês vão perceber. Apocalipse capítulo 2, então, nós vamos ler aí do verso 1 ao verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Verso 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Feche os teus olhos, nós vamos tirar agora um momento de oração. Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, e diante aqui, Pai, da Tua palavra, diante daquilo que foi revelado ainda no primeiro século, Pai, nós temos uma plena convicção que o Teu Espírito continua falando.
o Teu Espírito continua convencendo os seres humanos do pecado, da justiça, do juízo. É do Seu profundo interesse, Pai, que nós nos arrependamos, que nós venhamos a nos entregar, que nós venhamos a nos prostrar e cultivar um santo temor diante da Sua presença. Pai, serão semanas aqui, nos aprofundando em cartas que o Teu Santo Espírito compartilhou a igrejas em regiões específicas do primeiro século. E Pai, o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão completamente abertos, expostos para ouvir a mensagem que atravessa as eras, para ouvir a Tua voz, Pai, que vai falando de geração em geração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por um nível de atenção sobrenatural. Eu oro, Senhor, por uma facilitação no processo de ensino. E Pai, que o nosso coração possa queimar por Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que não haja uma passividade, uma inércia ao ouvir a Tua palavra, mas que, primeiramente do íntimo, mas também com as nossas expressões, que nós possamos reagir, responder, interagir com a beleza do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece o estado atual de cada um que está aqui dentro. O Senhor conhece as lutas, as dores, os enfrentamentos, os traumas, a história de cada um. Não há algum aqui, Pai, ninguém dentro deste auditório que o Senhor tenha se esquecido. Que cada um que está aqui, Senhor, possa receber a boa nova do Evangelho. Que cada um aqui possa compreender que o Evangelho é extremamente convidativo, ao mesmo tempo que ele é extremamente ofensivo. Ele ofende a nossa vã maneira de viver. E Pai, nós estamos aqui para conhecer mais a Ti. Revela o Teu coração nessa noite, Pai. Nós te pedimos pela sua graça, pela Sua misericórdia, que o Espírito Santo haja livremente. Senhor, nós te pedimos, nos marca com a Sua presença, Senhor. Sabe, que a Tua presença encontre fome neste lugar. Que a Tua presença, Senhor, encontre aqui um bom solo dos nossos corações. Senhor, que haja reverência à Tua palavra, que haja, Senhor, temor santo às ações do Teu Santo Espírito. E partimos aqui, Senhor, dessa convicção: Cristo Jesus não apenas está entre os candelabros, Ele está se movendo, Pai. Ele está se movendo entre as igrejas, e nós não queremos ser indiferentes aos movimentos de Cristo, Pai. Então traga para nós essa plena consciência, essa reverência total, na certeza de que Cristo está se movendo entre nós. Querido, você pode orar agora do seu lugar, em nome de Jesus. Você pode abrir os teus lábios, fique à vontade de erguer as suas mãos, mas é o seu momento de orar. É o seu momento de orar, de falar ao Senhor, de bendizer o santo nome dEle, de abrir o seu coração, de expor o seu coração. Vamos lá, igreja, vamos orar um pouquinho. Vamos, igreja, seja intencional, seja intenso na sua oração. Isso é uma escolha sua. Interaja com o Santo Espírito de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, obrigado, em nome de Jesus. Se você puder ir tomando o seu lugar agora. Aleluia. Queridos, hoje pela manhã eu compartilhei uma frase que eu ouvi recentemente de um pastor, chamado pastor Alcino Júnior, brasileiro, e ele diz da seguinte maneira, em um bate-papo, em um fórum, ele sacramenta: as nossas imperfeições não impedem a igreja de Cristo de ser perfeita. Amém? Eu acredito muito nisso, irmãos. Existe a beleza da unidade, ela revela a perfeição que há em Cristo, ainda que nós, individualmente, sejamos imperfeitos. Então você está aqui na reunião dos imperfeitos. Nós somos uma comunidade carregada de imperfeições, e todas as nossas imperfeições, de alguma maneira sobrenatural, Deus as encaixa para que nós possamos revelar na unidade do Cristo a perfeição da igreja. Amém? É paradoxal, isso é belo. E por que é que eu começo dizendo isso? Porque nós vamos aqui, ao longo das semanas, conhecer essas igrejas. Eram igrejas reais, elas existiram,
elas estavam ali localizadas na região da Ásia Menor, naquilo que se conhece hoje como a região da Turquia. E essas igrejas, elas tinham ali posicionamentos estratégicos. A igreja de Éfeso, por exemplo, a cidade de Éfeso era uma grande metrópole ali daquela região, por volta de 250 mil habitantes naquela região, e era uma das igrejas mais vibrantes, uma igreja que estava ali já tendo todas as suas atividades. O apóstolo Paulo se dedicou a escrever uma carta especificamente a essa igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios. O próprio apóstolo Paulo traz recomendações específicas para aquele povo, e a época de Paulo, a época em que ele escreve essa carta, a igreja de Éfeso, ela tinha várias características que foram se perdendo ao longo das décadas durante o primeiro século. É muito provável que a datação do livro de Apocalipse esteja ali, ou dentro do período do imperador Nero, o que seria ali mais ou menos até 64 depois de Cristo, um pouquinho até 70 depois de Cristo, que culminaria ali na época da grande perseguição e destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, ou a datação seria no período do imperador Domiciano, aí já mais para o final do primeiro século, 91 depois de Cristo. Isso importa para nós aqui, ok? Isso importa, porque de década a década existiam ali momentos de estabilidade das colônias romanas e momentos de instabilidade das colônias romanas. Porque é que muito provavelmente foi no período desses dois imperadores, ou um desses dois imperadores, em especial por conta do culto imperial. O que era isso? Dessas 7 cidades onde haviam igrejas cristãs aqui, que são minadas, e nós percorreremos, começando por Éfeso, apenas a cidade de Tiatira não tinha um templo que realizava cultos imperiais. O que era isso? Adoração ao imperador romano. Éfeso tinha. E Éfeso tinha um templo de adoração à figura do imperador. E isso colide em especial, ou isso compactua em especial, com o governo do imperador Domiciano, que fazia questão de atribuir a si mesmo esse caráter de divindade ou representação do divino aqui na terra. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, tudo isso faz parte do livro de Apocalipse. Existe um componente teológico, existe um componente político de enfrentamento do Império Romano, existe uma batalha cósmica entre bem e o mal. Tudo isso está dentro do livro de Apocalipse e nós não podemos ignorar nenhum desses elementos. Agora, Éfeso tinha outras características. Em Éfeso, por exemplo, você tinha aí uma das maravilhas do mundo, né, do mundo antigo, que era o templo de Diana de Éfeso. Diana seria o nome romano, seria o templo de Ártemis, conhecido como Artemises, um templo gigantesco, maior do que o Partenon em Atenas, gigantesco, uma das maravilhas do mundo antigo. E neste templo você tinha ali um culto de adoração, idolatria a uma figura de divindade feminina, que era Diana de Éfeso, ou Ártemis. Muito bem. E por que é que isso é importante? Isso importa, irmãos, porque aquela localidade, a região de Éfeso, tinha esse templo que ficava um pouco afastado da cidade. E justamente ali onde ficava o templo, você tinha uma espécie de bosque com uma árvore. Nessa árvore, acreditava-se que Diana havia se revelado na terra, tinha tido uma manifestação. Portanto, ali era tido como um local sagrado. É possível que nessa carta, que ao final é escrito que ao vencedor darei acesso à árvore da vida, possa fazer uma menção cruzada ao fato de que o povo de Éfeso estava acostumado a olhar para aquela árvore de Diana de Éfeso como se fosse uma representação do sagrado. É muito possível que isso tenha acontecido. Só que o que acontecia? Lá neste local onde acontecia essa adoração pagã, no templo de Diana de Éfeso, esse tipo de adoração envolvia orgias, envolvia ali um paganismo desenfreado, sacerdotes e sacerdotisas que eram prostitutos e prostitutas. E ali, como acreditava-se que era um ambiente sagrado, não poderia haver morte, pessoas não poderiam ser presas, de tal maneira que com o tempo naquela região, muitos bandidos, pessoas ruins, passavam a morar nas proximidades, porque aí eles não seriam incomodados. Então, do mesmo jeito que o templo de Diana de Éfeso era um local de adoração pagã, também era um local para abrigar gente ruim da sociedade, bandido, assassino, porque ali eles não poderiam ser presos, por conta desse respeito ao jardim sagrado da região de Éfeso. Então, todo esse é o contexto histórico que permeia. E por que isso é importante? Porque quando nós falamos de igrejas no primeiro século, debaixo do Império Romano,
a gente vai ter dois tipos de ameaça a essas igrejas. Um tipo de ameaça maior é da perseguição direta, hostilidade física. Então, é sabido historicamente que os cristãos nas colônias romanas, eles eram segregados, eles eram descartados. Por vezes, quando um cristão se apresentava para comercializar, ele era descartado por ser cristão. Então, ele tinha muitos prejuízos sociais por ser cristão. Em algumas colônias, com mais violência, eles eram hostilizados, eles eram mortos, eram perseguidos, enfim, essas coisas terríveis aconteciam. Mas uma outra maneira de Roma afetar diretamente a vida da igreja é por meio de uma falsa sensação de paz, a conhecida Pax Romana. Então, de uma certa maneira, o paganismo tentava adentrar a igreja por meio de falsos ensinos, por meio de relativização das verdades essenciais da palavra, para que aquele povo pudesse desfrutar, vamos dizer assim, de uma paz social. Entende? Olha, vocês não querem ser incomodados? Então, vamos acolher tais práticas. Vocês não querem sofrer nenhum tipo de instabilidade e perseguição? Então, acople aí na vida religiosa de vocês algumas práticas. Estão me entendendo? Então, era a sedução, era uma maneira de envolver as pessoas por uma entrega de falsa sensação de bem-estar. Digo isso, irmãos, porque eu tenho para mim que é um dos principais enfrentamentos da nossa igreja. Nós não vivemos em um país onde o cristianismo é hostilizado. Amém, irmãos? Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de pregação do evangelho. Se você quiser ir numa praça neste momento, você vai pregar o evangelho. Se quiser comprar uma camiseta, escrever Jesus, tatuar Jesus, você pode fazer o que você quiser. Você pode professar livremente. Olha, pastor, mas eu fiz uma postagem no Instagram e pessoas começaram a comentar hostilizando a minha fé. Liberdade de discurso, as pessoas podem concordar com a sua fé ou não concordar com a sua fé. Isso não caracteriza uma perseguição velada, tal qual os romanos perseguiam os cristãos no primeiro século. Amém, irmãos? Então, hoje, para nós, o que muitas das vezes nos fere, não é uma perseguição física, não é uma perseguição de morte, mas é a distração. É a falsa sensação de bem-estar que o mundo nos entrega. Eu gosto muito do autor Scott McKnight, porque quando ele fala sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, ele fala basicamente assim: esses 3 capítulos ensinam como a igreja deve habitar uma terra caída. Então, a linguagem aqui é a cidade de Deus na cidade dos homens, aqueles que representam o reino na chamada Babilônia, que representa aqui um estado de queda. Então, nós vamos ver palavras como mundo, sistema mundano, sistema babilônico, a grande cidade, a cidade dos homens. Entenda, quando a gente fala essas terminologias, é para você entender que a gente está falando sobre uma sociedade que está corrompida pelo pecado, uma sociedade que está completamente comprometida pelo mal, pelos interesses escusos, por valores que não são os de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Tudo isso está permeando essas cartas, e nós não podemos esquecer. Então percebe que ainda que nós não estejamos debaixo da coroa romana, nós não temos um imperador como Domiciano, como Nero, ainda assim a igreja vive constante ameaça. A igreja por vezes vai ser perseguida fisicamente, como em alguns países atualmente acontece, como a Nigéria, por exemplo. Cristãos estão sofrendo perseguições severas, em outros países também. Ou então, nós podemos nos perder no evangelho a partir das distrações, dos confortos, das comodidades que um sistema mundano nos oferece. E aí, se por um lado existe aquela perseguição do qual você vai ser ferido fisicamente por conta de professar o evangelho, tem um outro tipo de ataque do inimigo, que é para te levar na superfície, te deixar ali relativizando e fazer de Jesus apenas um elemento decorativo. Entende? E aí aquelas coisas bizarras envolvendo o nome de Cristo acabam acontecendo e sendo normalizadas. Nós não podemos aceitar isso. Existe uma mentalidade do reino, existe uma vida do reino, existe uma postura do reino, e ela é extremamente discrepante com aquilo que a Babilônia oferece. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. Então aqui, a carta de Éfeso, assim como as demais, Deus vai trazer aqui algumas caracterizações, elogios e também um apontamento crítico. Percebe então que essas igrejas, à exceção de 2 dessas 7, elas têm características negativas. E o fato de terem características negativas não significa que Cristo não está andando por meio delas. É lindo isso. A palavra de Deus deixa muito claro: Cristo está se movendo por entre os candelabros, Cristo está se movendo entre as igrejas, seja numa igreja grande como a de Éfeso, vamos dizer assim, porque estava numa cidade grande, seja numa cidade pequena, numa igreja pequenininha, incipiente como a igreja de Filadélfia. Jesus está se movendo, Ele não se move por conta do porte da igreja, irmãos, amém? Agora, o movimento de Jesus, Ele vai exaltar aquilo que está fluindo bem,
mas também vai trazer o elemento de acusação naquilo que está desajustado. E quando Jesus apresenta a denúncia profética, não é para humilhar, não é para, olha, fim da linha, é para que o ajuste aconteça. E então você vai perceber que a denúncia, ela vai ser seguida de uma proposta de ajuste. Em havendo resistência ao ajuste, o que nós veremos é que o candelabro seria apagado. Trazendo um pouquinho de fato histórico acerca de Éfeso. A igreja de Éfeso, depois da chegada dessa carta circular, ela começa a apresentar melhoras. Ela volta, né, ao primeiro amor, que nós vamos discutir um pouco aqui. Ela tem um período de melhora. Isso é registrado por alguns pais da igreja do segundo século. No entanto, mais para frente ela se perde novamente. E hoje, basicamente, você não encontra cristãos nessa região. Então percebe que Jesus se move entre as igrejas, Ele está se movendo. Jesus está se movendo em meio às nossas imperfeições. A nossa igreja tem imperfeições, amém, irmãos? Tem, toda igreja tem imperfeição, toda igreja tem coisas a serem melhoradas. É claro que existem imperfeições e imperfeições. Nós precisamos ficar atentos ao movimento de Jesus. Muitas das vezes podemos errar pensando que estamos acertando, e era o caso de Éfeso. Éfeso vai ser elogiada naquilo que a gente entende como o dinamismo da vida comunitária. Serviam muito bem, eles tinham um zelo pela doutrina, eles identificavam, eles tinham o discernimento do que era falso. Então falsos mestres, falsos apóstolos se levantaram e eles conseguiam combater essas heresias. Eles conseguiam examinar e botar para correr aqueles que estavam tentando misturar o evangelho. No entanto, mesmo sendo uma igreja carregada de boas obras, uma igreja, vamos dizer assim, que as pessoas estavam muito engajadas no serviço, uma igreja que praticava boas ações, uma igreja que tinha o zelo pela doutrina, mas ainda assim isso não era suficiente. Cristo Jesus, o que se move entre os candelabros, Cristo Jesus, o que se move entre as igrejas, identificava algo mais profundo. É possível que nós façamos bem, executemos boas obras, ainda assim descolados do amor de Cristo. Então percebe, irmãos, que essa carta, ela é para uma igreja, mas ela também é para cada indivíduo da igreja. É uma carta que tem um caráter comunitário, mas que tem também um fim último individual. Amém, irmãos? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Vamos ler novamente. Gostaria que você começasse do verso 2 comigo. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. A igreja de Éfeso, ela era muito relevante no primeiro século, e nessa expansão do evangelho, ela era a rota marítima ali para pelo menos 3 destinos importantíssimos na propagação do evangelho. Nós vamos ter ali as cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele foi enviado para pastorear a igreja de Éfeso. Nós temos ali também a própria carta de Paulo para os Efésios. Nós temos ali, tudo leva a crer, o apóstolo João que está escrevendo Apocalipse, as próprias epístolas de João, que compactuam diretamente com o tipo de instrução que ele está liderando aqui, ou tentando transmitir. Então tem muita informação para nós acerca do que estava acontecendo lá. Essas citações que eu fiz acerca da adoração a Diana de Éfeso, o templo de Diana de Éfeso, é citado em Atos, por exemplo. Então Éfeso era uma igreja relevante, era uma igreja socialmente relevante, era uma igreja que importava, era uma base importante para o começo ali da fé cristã. Então aqui existem 3 virtudes de Éfeso, você está me acompanhando, que nós acabamos de ler. Primeiro, as obras, repete comigo, as obras. Muito bem, então a igreja de Éfeso, ela era ativa, ela ocupava-se em servir a Deus. Não era uma igreja que estava ociosa, sem fazer nada, era uma igreja que estava atuante. Era também uma igreja perseverante. O que significa isso? A despeito da perseguição, a despeito da tribulação imposta pelo Império Romano, eles permaneciam. Eles estavam sendo leais à causa de Cristo. Eles estavam sendo leais à mensagem de Cristo. Olha só que interessante isso. Uma igreja que trabalha bem, uma igreja que dá resultado no seu serviço, uma igreja que diante da perseguição decidiu não sucumbir à perseguição, resistiu à perseguição. Ainda era uma igreja que tinha notadamente uma doutrina ortodoxa. O que é ortodoxia? É uma crença apropriada. Era uma igreja que valorizava o ensino dos apóstolos. Eles consideravam, eles examinavam.
é sabido, Mateus 24 já nos antecipa, que ainda no primeiro século, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristos apareceriam, e ali já era uma situação. Então estavam aparecendo ali falsos apóstolos e mestres, mas como que se identificavam que eles eram falsos? Ao ouvir a mensagem que eles carregavam. A igreja de Éfeso tinha essa capacidade de discernir o que era verdadeiro do que era falso. Olha só que postura elogiosa, uma igreja que tinha uma ortodoxia, que tinha uma doutrina correta, uma igreja que tinha práticas corretas, uma igreja que resistia à perseguição. Então, irmãos, era uma igreja que estava ocupada em servir, era uma igreja que era paciente no sofrimento, era uma igreja que era ortodoxa em suas crenças. Aí talvez você pense assim, puxa, mas o que mais então seria preciso para essa igreja? Porque diante desse tipo de elogio, o que mais que a gente pode colocar? Só que aí, irmãos, o texto é implacável. O texto é implacável. Nós temos ali então uma pausa onde é dito, mas contra você. A despeito dos elogios. Então quando ele coloca assim, olha, te elogio nisso, te elogio naquilo, mas acerca disso eu denuncio, não está negando que o elogio tem que ser descartado, que não seja importante. A partir do momento que a denúncia de ter abandonado o primeiro amor começa, a gente vai trabalhar bastante isso, a carta aqui não está dizendo, olha, o seu trabalho não é importante, perseverar nas tribulações não tem relevância, não é isso. A questão é que Jesus vai começar a deixar muito claro, que trabalhar bem, resistir às perseguições, ser leal à causa de Jesus, não é suficiente. Você ter a capacidade de discernir o que é falso do que é verdadeiro, a capacidade de saber o que é doutrina correta e o que é heresia, e se posicionar bem contra elas, e não permitir que a igreja se contamine com falsas doutrinas, não é suficiente. Irmãos, eu não sei como você recebe essa informação, mas isso é uma informação muito dura, muito dura mesmo. Então, Jesus aqui, entre os elogios ao seu bom trabalho, perseverança na perseguição, repudiando maus e falsos doutrinadores, há uma acusação: abandonaste o primeiro amor. A palavra aqui no grego para abandonaste, ou sentido de abandono, não é de uma circunstância passiva, mas ativa. É o mesmo conceito no grego, que é utilizado para falar sobre deixar, ou levar os pecados embora. É uma ação deliberada do povo de Éfeso de ter deixado aquilo que é entendido como primeiro amor. Já já falaremos sobre o primeiro amor. É uma acusação muito dura. E claro, enquanto estamos falando aqui, uma pergunta surge: como é possível trabalhar tão bem, executar tão bem, servir? Muito provável esse contexto de serviço envolve também os vulneráveis. Como é possível praticar tantas boas ações, ser resistente às perseguições, leal à causa de Cristo, ter uma boa doutrina, examinando o que é falso, e ainda assim não ser suficiente? Como é possível que tudo isso tenha algum grau de sustentabilidade, mas ainda assim o amor não ser identificado? Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é exigente. Os filtros do Senhor são diferentes dos filtros que nós estamos acostumados por aí. Jesus elogiou o bom trabalho. Só que é importante entender algo. Na linguagem das Escrituras, o amor, que para nós é um conceito abstrato, ele sempre vai ser comunicado por meio de atitudes. Amém? Por isso que nós vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo 25, quando nós temos a parábola ali das ovelhas e bodes. Na sequência vai entrar aqui uma fala de Jesus, deixando muito claro: olha, vocês me receberam, eu estive com fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava tendo frio, vocês me acolheram. E aqueles que foram negados no reino, eles, identificando quem tinha fome e sede, estava com frio, descartaram. Fica parecendo que a salvação se dá pelas obras, não parece? Ora, se adentra ao reino quem deu de comer, quem deu de beber e quem acolheu, então tem que fazer as obras para que então seja salvo. E não é isso. A questão é que o amor, ele é testemunhado por meio das obras. Amor sem obras, ele é só uma ilusão, ele é só uma abstração. Então a Bíblia, ela fundamenta isso. O amor, ele é comunicado por meio de ações. Diga amém. Glória a Deus, irmãos. Amor que não produz atitudes, não há nem a possibilidade de ser amor. No entanto, e aqui que vem a questão, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, é que é o seguinte: se não houver a expressão prática, não há amor. Mas o amor não é a expressão prática. Amém? Então, se não tiver a expressão prática, onde está o amor?
Mas eu posso ir para um outro equívoco, de achar que a expressão prática é o absoluto do amor. E é justamente aí o erro de Éfeso, e muitas das vezes é onde nós erramos. É muitas das vezes onde nós não percebemos. Nós entramos num movimento de ativismo, deliberado, sem queixas, sem reclamações, defendendo a causa de Cristo, sendo leal à missão divina, defendendo a própria verdade. Um dos principais comentaristas do livro de Apocalipse, recomendo demais, para aqueles que querem estudar mais a fundo, Grant Osborne, ele vai dizer da seguinte maneira: os efésios, eles amavam mais a verdade do que a Deus e ao próximo. Olha que complexo isso, irmão. Olha que complexo isso. Então, nós estamos aqui diante de um cenário que o amor é preciso ser conhecido e compreendido como uma potência. O amor é um estado de bondade da alma que vai gerar esses atos. Sem a expressão prática, onde está o amor? Havendo a expressão prática, pergunta-se: é a partir do amor? Isso é estranho? Isso só aparece em Apocalipse capítulo 2? Não. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Gente, vocês estão aqui ou foram embora para casa? Está tudo bem? Amém? Isso é reflexão? Amém? Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha só a concordância de mensagem entre Paulo e João. Percebe que aqui Paulo ele elenca ações que rapidamente nós associaríamos como práticas de amor, mas ele coloca aqui uma possibilidade dessas obras serem praticadas sem serem ancoradas no amor. O tema é mais profundo, irmãos. Então, se eu me abstenho de prática de obras, questiona a minha transformação, porque o alcançado por Cristo, o que foi marcado pelo Senhor, a natureza dele é transformada de tal maneira que agora ele pratica, ele comunica boas obras. Amém, irmãos? É o natural. Alguém que se declara alcançado e transformado por Cristo, mas não tem obras transformadas que são coerentes a essa transformação, questiona-se esse alcance, questiona-se essa salvação. Não eu questionando, vocês estão me entendendo, né? A pessoa deve refletir sobre isso. Se ao se ver alcançado por Jesus, a sua volição não for tocada, a sua disposição em amar, perdoar, em perseverar, se isso não for tocado e transformado, o que é que te alcançou? Que natureza que habita em você? Agora, aquele que é alcançado também precisa tomar cuidado, porque no processo de praticar boas obras, é possível que você passe a exaltar a obra em si, mesmo descolado do amor. Existe um filósofo, eu gosto muito dos livros dele, chamado Søren Kierkegaard. É difícil o nome dele. E ele escreve um livro chamado As Obras de Amor. E eu vi o pastor Guilherme de Carvalho citando, fiz questão de ir atrás. Obra maravilhosa. E ele vai tipificar tipos de amores que são aparentes, mas são falsos. Aí ele vai, embora ele chame de amor, no fim a gente compreende que é tão falso que não pode ser amor, mas que naturalmente a gente qualifica dessa maneira. Então, ações que visam os próprios interesses, ações que você manifesta bondade, mas na verdade a sua bondade ela está pensando já num segundo momento, em um ganho, em um benefício, em uma janela, em uma porta aberta. Quem está me entendendo? Então no fim não é amor, tem aparência, mas não é. Nós estamos falando aqui de uma igreja que era elogiosa, uma igreja que carregava atributos, virtudes, mas que estava corrompida. Uma fala aqui do pastor Guilherme que eu acho importante. Éfeso então era a igreja que luta contra a falsidade doutrinária, mas estava sem perceber, e não percebia que estava vivendo uma mentira. Ela estava fiel e lutando por Jesus, mas com o coração frio de paixão por Jesus. Era uma igreja que estava trabalhando num ritmo acentuado, forte, para Jesus, irmãos. O trabalho era para Jesus, mas a motivação
e o coração já não era dele. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque eu falo isso com muito cuidado, quero que você preste atenção e me permita concluir o raciocínio, tá bom? Pra você não ficar fragmentando, presta atenção. Nos últimos anos, tem se levantado uma bandeira muito forte sobre bons costumes, legal, nós como igreja somos representantes dos bons costumes, mas em algum momento essa pauta se perdeu. Em algum momento essa pauta, ela se tornou uma bandeira descolada do que é amor, e tem gente matando por causa dos bons costumes, tem gente diminuindo o outro por causa dos bons costumes, tem gente fomentando hostilidade, dividindo famílias, porque está preservando os bons costumes. Não tem alguma coisa de errado nisso? Os bons costumes são também um tipo de obra que é manifestado a partir daqueles que são alcançados por Cristo, mas não pode haver uma absolutização dos bons costumes, porque eles não nos salvam, irmãos. Amém? O absoluto é o amor. Então tome cuidado com isso, porque há um certo ar de superioridade por aqueles que cultivam tais bons costumes, e ainda que eu seja do lado que busca praticar esses bons costumes, eles não podem ganhar caráter de divindade, porque eles não nos salvam, e praticá-los também não nos coloca em posição de superioridade aos outros. Pois bem, a igreja de Éfeso era a igreja dos bons costumes, era a igreja que tinha um compilado de obras boas para mostrar, pleno funcionamento, pessoas engajadas, ninguém faltava escala, ninguém chegava atrasado no culto, aleluia, sem mensagens, amém, irmãos? De púlpito, glória a Deus, não furava escala, estava sempre no horário, amém? Graças a Deus, mas estavam distantes. Percebe que a presunção da atividade foi cooptando aquele povo, a presunção do acerto, a segurança de olhar para as obras que estavam manifestando e ter a certeza de que não há necessidade de ter um afeto correspondente. Um grande autor chamado Francis Schaeffer, também próximo aí da nossa geração, ele trouxe uma terminologia muito bacana, e ele diz da seguinte maneira: nós podemos pregar a verdade, podemos pregar a ortodoxia, a fé adequada, devemos, podemos até nos levantar contra a prática da inverdade com toda a força, mas se outros não puderem ver algo belo em nossos relacionamentos humanos, então não estamos vivendo do jeito certo. Seguindo, ortodoxia bíblica sem compaixão, aí é uma frase de Schaeffer, é a coisa mais feia que existe. Amém? Então Éfeso era uma igreja séria com a verdade, séria com o trabalho, mas que ficou feia porque não tinha amor. E convenhamos, irmãos, nós somos perspicazes, rápidos em nos escondermos por trás das nossas obras. Amém? É impressionante. E convenhamos, isso é a sina do evangélico, usar as suas boas obras para carteirar, se não de maneira individual, de maneira institucional. Olha só o que a gente faz, olha só o que eu já fiz, entende? O caminho não é esse, irmãos. Há algo de mais profundo. Jesus quer ajustar o nosso afeto. Mais uma vez, as obras são importantes demais, elas são um veículo, elas comunicam amor, mas a obra por si só não significa que há amor de fato. Irmãos, ainda tem alguém aqui? Graças a Deus, amém? Mas o texto não para aí, né? Percebe, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela sabia muito bem resistir ao que é falso, resistir à perseguição. E eu faço questão de citar uma vez mais, uma última citação aqui do pastor Guilherme de Carvalho, que ele vai dizer da seguinte maneira, eu quero que você preste muita atenção, mais uma vez, acompanhe o raciocínio até o fim. É claro que a vida cristã envolve um não, a gente tem que falar não para o que está errado, mas é muito possível que você, enfatizando o não que tem que ser dito para o pecado, que tem que ser dito para o mundo, que tem que ser dito para a heresia, você se esqueça que o cristianismo não é um não, o cristianismo é um sim. Calma, é um sim para o Senhor. O cristianismo, a priori, não é ódio ao pecado, o cristianismo é alegria em Deus, o cristianismo é uma coisa positiva.
O cristianismo é um calor na alma de saber que Deus está com você e você com Ele. Isso muda a sua vida. E por consequência disso, então, a gente luta contra as coisas erradas. Estamos lutando contra as coisas erradas porque estamos amando as coisas certas. Quem entendeu, diga amém. Então percebe que não é apenas não fazer o errado porque o errado é ruim. É deixar de fazer o errado porque eu conheci a bondade, a graça, Cristo, e eu amo tanto a verdade que eu não compactuo mais com o que é mal. Estão me entendendo? Eu amo tanto ao Senhor, eu conheci isso, e a minha relação de amor com Ele é tão grande que agora eu passo a me parecer com Ele. Eu passo a amar o que Ele ama e passo a odiar o que Ele odeia é o pecado. Mas o cristianismo não começa no ódio ao pecado, ele começa no amor ao Senhor. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? E às vezes nós somos rápidos para falar quais são os nãos que nós devemos anunciar. Perfeito? Só que isso muitas das vezes é feito descolado de uma relação de amor com o Senhor. É apenas o não pelo não por conta da agenda de bons costumes que você se ambientou. O não porque é errado, ou o não porque tem prejuízo social. Não é um não concebido do sim ao Senhor. Amém, irmãos? É muito diferente. E isso cansa. Quando você apenas diz não, mas descolado do sim ao Senhor, esses nãos, eles são insustentáveis. Uma hora o jogo vira e a vergonha é gigantesca. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque somos rápidos em nos colocar numa posição superior, na pauta de costumes, em saber quais são os nãos morais que nós devemos posicionar, mas existe algo que vem antes. Esse conjunto de nãos ao pecado, de nãos, estou utilizando o plural, eu sei, é um neologismo, mas esse conjunto de coisas deve ser uma consequência do meu sim ao Senhor. Hoje é uma noite, irmãos, para que os nossos corações sejam examinados nisso, que nós sejamos examinados nisso. Será que temos na ponta da língua os nãos diante das ofertas, ainda que nós nos enxerguemos frágeis diante delas? Ou nós temos uma segurança de um sim? O evangelho começa em um sim. Amém. Seguindo, eu estou quase encerrando. Isso significa, irmãos, amém, que é daqui a pouco. Atenção aqui. Sobre o primeiro amor, você abandonou o seu primeiro amor. Eu sei que é muito comum a gente associar primeiro amor ao calor da emoção do começo do evangelho, né? Então geralmente as pessoas associam primeiro amor com o quê? Poxa, quando eu tinha recém me convertido, eu evangelizava, pregava até para o poste, não é assim? Falava de Jesus para todo mundo, e agora eu estou mais moroso, estou mais aqui, calado, etc. Entenda, essa intensidade emocional na pregação do evangelho, na disposição de pregar, ela é uma das características do primeiro amor, mas ela não responde pelo conceito. Levaria um pouco mais de tempo para a gente fazer uma boa teologia bíblica sobre o conceito, mas o primeiro amor, ele está vinculado no primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Amém. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Há uma dúvida se esse primeiro amor aqui remete a amar a Deus exclusivamente, ou se remete também a amar ao próximo. Atenção aqui. Só que, se nós partirmos do pressuposto que quem está escrevendo essa carta aqui é o apóstolo João, vamos olhar para João e como ele interpreta o primeiro mandamento? Vamos lá para 1 João capítulo 4, vai lá. 1 João capítulo 4. 1 João 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Então para João é uma coisa indissociável. Amando a Deus, eu amo o próximo. Mas que história é essa? Não, eu amo muito a Deus e com o próximo, nem me fale. Eu amo muito a Deus, mas o meu negócio é o rancor. Questiona-se o seu amor a Deus, porque a implicação primária, indissociável do amor a Deus é amar ao próximo. Irmãos, aceite esse discurso como você quiser. Amém? Não, mas é que eu tenho dificuldades em perdoar, então ame mais a Deus. Não, mas é que eu sou uma pessoa muito rancorosa, então você precisa conhecer a Deus.
Não, mas é que pisou no meu calo, capou para mim. Então se converta, infeliz. Amém? O amor a Deus, ele é indissociável do amor ao próximo. Criou-se essa ideia equivocada: estou bem com Deus, a minha vida devocional está forte, mas e tal pessoa? Dificuldade de perdoar. Que é isso, irmãos? Isso é indissociável. Na mente das escrituras isso é indissociável, porque o amor a Deus remete ao amor ao próximo. Ele é testemunhado, ele é visto. Amém, gente? Então é esse o exame que deve ser feito. Esse é o questionamento. Abandonaste o primeiro amor. Abandonando o amor a Deus, abandona-se o amor ao próximo, permitindo que haja um esfriamento. E vamos lá, existe uma dica prática sobre então como retornar isso? O apóstolo João, ele vai trazer aqui para nós orientações que o próprio Deus entrega sobre o que deve ser feito a partir daí. Mas eu quero que você preste bem atenção no que o texto diz aqui. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou. E é uma das mensagens de Apocalipse capítulo 1. Aquele que nos amou primeiro, irmão. Então percebe que amar ao próximo, vencer na batalha do amor, não é uma questão de assentimento mental, entende? De positivismo. Eu vou amar, eu vou conseguir amar, eu vou falar bastante que vou amar e vou conseguir. Não é isso. Se eu me percebo incapaz de amar o outro, se eu me percebo incapaz de liberar perdão, incapaz de sair das amarras do rancor, do que eu preciso? Conhecer o amor que Deus tem por mim. É a convicção de ser amado por Deus que vai me habilitando, vai me levantando de dentro para fora, para amar o próximo. Amém, gente? Volta para Apocalipse para a gente fechar. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz: lembre-se de onde caiu. Mas espera aí, pastor, eu fui orientado a esquecer do meu passado. Deixa eu dizer uma coisa: Deus se esquece de todos os seus pecados. Você não deveria fazer isso. Mas eu vou ficar alimentando o que é mal? Não, é para você se lembrar de onde você saiu. Lembra de onde foi o erro. O olhar para trás aqui não é olhar para trás como a mulher de Ló, como quem olha de maneira curiosa e talvez desejando o que ficou para trás. Não é isso não. É um olhar como quem examina de onde saiu. Examina onde caiu, no caso aqui de onde caiu, mas também de onde você saiu. Essa memória não é que não pode, não deve ser apagada de dentro de nós. Cultive o hábito, irmãos, de se lembrar de quem você era, de onde você estava quando Deus te encontrou. Se esquece disso e é o caminho para o esfriamento. É o caminho para você perder a paixão pelo Senhor. Onde você estava? Como te qualificava? Quantidade de rótulos que tinha sobre a sua vida. Talvez você foi uma pessoa rejeitada, abandonada, ignorada. Talvez você teve que digerir indiferença ao longo da vida. Talvez você se acostumou a ser uma pessoa ensimesmada, a ter uma vida para provar para os outros que você consegue. Entende tudo isso? Irmãos, isso aí te contamina, isso te esfria. Mas ao olhar para trás e se lembrar: olha quem eu era, e olha como Ele me amou, olha a condição que eu estava e ainda assim Ele me amou. Então existe uma memória que tem que ser resgatada. Lembra, irmão, lembra de onde caiu. Segunda orientação: arrependa-se. Repete comigo: arrependimento. Arrependa-se, isso é mudança de direção. Lembra de onde você caiu, olha para trás. Esse movimento de olhar para trás, esse importa, irmãos. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então peraí, é possível que esse candelabro do qual Jesus caminha, que esse mesmo Jesus apague e retire? Sim. Tem igrejas, irmãos, que morrem com o tempo. Algumas, isso é um movimento que tem acontecido muito nos Estados Unidos, elas estão morrendo porque as gerações não estão se renovando. A igreja lá é um aglomerado de velhinhos, e aí os velhinhos estão partindo para estar com o Senhor. Não houve ali um recomeço, e essa igreja ela vai, não vamos falar morrendo, recrudescendo, amém? Para ficar mais honesto. Mas tem igrejas que morrem porque elas estão lutando em nome de Jesus, mas não é a partir do amor por Jesus. Você está aqui, irmão? Isso aqui é muito sério. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Esses nicolaítas, irmãos, é difícil a gente afirmar com total segurança. O que se aponta, o que se deve a ter daqui, é que havia uma seita que distorcia a verdade, e eles resistiam a esse tipo de distorção. A título de curiosidade, há quem acredite
que os seguidores de Nicolau, por isso o nome Nicolaitas, advém de Nicolau, que havia sido separado do primeiro corpo de serviço da igreja em Atos capítulo 6, então ele se perdeu, se desviou do caminho, e alguns registros que associam a práticas de imoralidade sexual, ou a prática de consumo de alimentos consagrados a outros ídolos. Mas basicamente o texto aqui está dizendo o que? Olha, existem distorções em relação ao evangelho, e vocês resistiram a isso, é algo de ser elogiado. Para a gente encerrar, irmãos, percebe que Éfeso era uma igreja que avaliava os falsos ensinos, ela avaliava os falsos mestres, mas ela tinha perdido a habilidade de avaliar a si mesma. Hoje, com a vitrine das redes sociais, seja por compartilhamento ou curtida ou comentário, isso são formas de julgamento. A gente é muito rápido em avaliar isso, sim ou não, irmãos? Só que no vício de avaliar os outros e os demais conteúdos, nós nos esquecemos de avaliar a nós mesmos. O retorno aqui para Éfeso, o retorno para todos nós aqui, a mensagem de confronto é essa: avalie o que é falso, mas antes avalie a si mesmo, porque senão você pode se tornar uma pessoa apta em avaliar o que é falso, sendo você um falso também. Então, meus irmãos, é necessário entender que o texto ele encerra dizendo uma exclamação de vitória. Último versículo para a gente fechar: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Diga assim: ao vencedor. Em cada uma das 7 cartas vai ter uma mensagem final destacando ao vencedor. Eu até brinquei hoje pela manhã e vou brincar agora à noite também. Essa é uma série onde nós vamos falar do crente vitorioso. Aleluia, amém, irmão? Só que a vitória que é apresentada aqui é diferente daquilo que é vitória nos dias atuais. O crente vitorioso aqui não é o que tem um bom emprego, um bom carro e ganha um bom salário. O crente vitorioso aqui é diferente. É aquele que sabe habitar em um contexto de Babilônia sem se perder. O vitorioso aqui é aquele que persevera mesmo em meio ao caos. O vitorioso aqui é aquele que não deixa de praticar as obras, mas que avalia se as suas obras estão surgindo a partir do amor a Deus. Amém, irmãos? O vitorioso aqui é aquele que tem lealdade à causa do Senhor, mas porque tem primeiro um relacionamento com o Senhor. O vitorioso aqui, irmãos, não é aquele que tem todas as vitórias em circunstâncias materiais. Não necessariamente, está falando de um povo que era oprimido, de um povo que estava sofrendo perseguição. É uma vitória a partir de um ângulo diferente. É uma vitória porque escolheu o relacionamento com o Senhor em detrimento dos prazeres deste mundo. Então aqui nós podemos dizer: aqui tem vitória. Amém, irmãos? Então quer conhecer um crente vitorioso? Nós vamos analisando carta por carta para entender que tipo de vitória, que tipo de classificação de vitória e quem são estes os vitoriosos. Irmãos, não há vitória praticando uma imensidão de obras descoladas do amor a Deus. Então que a nossa vida comunitária, os nossos atos, que eles sejam muitos, mas que eles sejam belos. Utilizando a expressão de Schaeffer, que nós não sejamos uma igreja que tem muitas ações, mas que são, de maneira última, ações feias, porque não tem a beleza das relações. E não se esqueça que amar a Deus também é amar ao próximo. E se hoje você se vê com dificuldade de amar ao próximo, volte para o local, olhe para trás, veja onde você caiu, e que você possa redescobrir uma vez mais o amor que Deus tem para você. Então, irmãos, eu fecho destacando essa primeira carta. Percebe como ela atravessa gerações? Percebe como ela não ficou restrita a uma igreja do primeiro século? Eu disse aqui, historicamente, a igreja de Éfeso acendeu e depois oscilou e se perdeu. O candelabro foi apagado. Que nós possamos encerrar o culto de hoje nos lembrando: Jesus Cristo está passeando entre nós. Jesus Cristo está caminhando entre nós. E o fato dele caminhar significa que ele vai elogiar o que é bom, mas também vai denunciar o que é mal. E diante da denúncia de Cristo, nós devemos nos readequar, devemos voltar para onde caímos, de onde caímos, devemos nos arrepender e devemos voltar às obras carregadas de paixão. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte.